E aqui estamos palpites de futebol para essa quarta-feira, dia 24 de julho. Só que antes de começar, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. E bora lá! Então vamos começar com os jogos de volta da Copa Sul-Americana. Católica contra Libertad. Na ida foi 2-0 para os paraguaios. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Boca e Del Valle. Na ida foi 0-0. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Bragantino e Barcelona. Na ida foi 1-1. Palpites, Casa vence. Casa vence, empate anula. Campeonato Argentino. Talleres contra Defensa. Palpite, Casa vence, empate anula. Sarmiento e Racing. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Godoy Cruz e River Plate. Huracan e Estudiantes. Palpites, jogos over, mais de 1,5 gol. Campeonato Brasileiro. Criciúma e Fortaleza. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Cruzeiro e Juventude. Palpite, Casa vence. São Paulo e Botafogo. Palpites, Casa vence, empate anula. Ou dupla chance, Casa vence, empate. Vitória e Flamengo. Palpite, fora vence. Atlético contra Bahia. Palpite, jogo over, mais de 1,5 gol. Fluminense e Palmeiras. Palpites, fora vence, empate anula. Ou dupla chance, fora vence, empate. Série B, Brusque e Paysandu. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Amazonas e Guarani. Palpite, Casa vence, empate anula. Ou dupla chance, Casa vence, empate. Série C, Aparecidense e Ipiranga. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Campeonato Colombiano. Milionários contra Atlético Nacional. Palpite, jogo under, menos de 3,5 gols. Também temos 8 jogos pela Liga dos Campeões e Liga da Conferência. Vale a pena você dar uma conferida no ao vivo. Para não perder vídeos inéditos aqui no canal, não se esquece de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Temos vídeos todos os dias, sempre às 10 horas. Sejam todos muito bem-vindos e bora ganhar dinheiro! Tamo junto e até a próxima!